E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo, suspendeu o julgamento sobre o qual deve ser o foro responsável por julgar o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O Caio Junqueira tem outras informações para a gente. Oi, Caio. Oi, Muriel, Daniel, estamos de volta aqui. É o seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, acabou de dar uma decisão dentro de uma ação promovida pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, questionando esse julgamento de segunda-feira. Esse caso ele é bem enrolado, ele tem um monte de questões jurídicas, estava inclusive lendo aqui a decisão do ministro Gilmar Mendes. Mas o que é importante a gente saber? Na segunda-feira, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ia julgar novamente qual o foro ideal, qual o local ideal para o senador Flávio Bolsonaro ser julgado pelaquela investigação das rachadinhas quando ele era deputado estadual. Esse julgamento já estava marcado, só que o que acontece? O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já fez um julgamento nesse sentido. O Tribunal de Justiça, a terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio, já decidiu que o foro ideal para julgar o Flávio Bolsonaro é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro, porém, tenta levar esse caso para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? É um caso clássico ali de mandatos cruzados, né? Ele é investigado por atos de quando ele era deputado estadual, mas logo na sequência ele se elegeu senador. Logo, o foro dele subiu para o Supremo Tribunal Federal. E não há muita clareza na jurisprudência brasileira nesses casos de mandatos cruzados, quando você é investigado por atos sobre deputado estadual, daí sobe, você vira, assume um outro posto legislativo e o seu foro passa a ser o Supremo Tribunal Federal. Pois bem, foi marcado esse julgamento e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, decidiu suspender esse julgamento da segunda-feira, alegando que já houve uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro de que o foro do Flávio Bolsonaro para julgar o esquema das rachadinhas, na qual ele inclusive é réu, é o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e já há uma decisão nesse sentido do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então essa é a decisão que acabou de sair, uma vitória ali do senador Flávio Bolsonaro promovida pelo Gilmar Mendes.